Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui mais um episódio. Hoje a gente vai comentar um artigo novo que saiu lá no meu Substack. Eu tô tentando me recuperar aí de um burnout por estudo, né? Então eu tô tentando voltar a escrever aos pouquinhos, tá? Eu tô organizando algumas ideias minhas e a gente vai falar um pouco mais hoje ainda, mais ainda sobre a relação do Brasil para com a França. Então eu não vou enrolar muito aqui no começo, que tem muita coisa que eu preciso falar. Só deixa eu conferir se o meu áudio tá bom aqui, cara. Alô, tá bom. Então vamos lá, bicho, sem mais enrolação, porque tem muita coisa a ser dita hoje. Vamos lá, Operação Macron, o plano do centro para tomar o poder em 2026. Subtítulo: Elucubrações sobre o plano do Reino das Trevas. Apesar de eu ter muita coisa para falar, a gente vai lendo e comentando com calma, tá? Então a gente não vai só uma leitura assim. Resumo: o presente artigo busca investigar uma possível movimentação de política de bastidores por parte do Centrão para tentar superar eleitoralmente a dicotomia esquerda e direita, através da Operação Macron, que consiste na criação de um candidato robozinho que será empurrado para o segundo turno. A gente vai detalhar o que é um candidato robozinho depois. Essa nossa investigação tem como plano de fundo e origem o recente escândalo do INSS, que em nossa análise é algo feito para destruir o bolsonarismo, apesar de parecer ser algo contra o PT, né? Palavras-chave: Centrão, terceira via, vampirismo. Contexto: para quem for ler o texto futuramente, sei que depois de alguns anos as pessoas vão vir aqui e vão ler, tá? Então, contexto: recentemente foi desbaratado um esquema de corrupção no INSS que envolvia descontos irregulares da aposentadoria de velhos. Esse dinheiro era passado para sindicatos e a quantia desviada foi estimada em 6,3 bilhões de reais e 6 milhões de aposentados foram lesados. Os desvios irregulares não começaram no governo Lula, mas se acentuaram em muito no governo dele. Para mais informações e contexto, confira essa reportagem. Eu botei o link de uma reportagem, se tu quiser no futuro dar uma olhada o que aconteceu, tem um link ali, né? Primeiro tópico: preocupação humanitária em 2025? Em primeiro lugar, é preciso dizer que ninguém das pessoas envolvidas com esse esquema de corrupção se importa com o velho aposentado. Inclusive, na visão dessas pessoas, se ele, o velho, morrer rápido é melhor, pois diminui o rombo da previdência social. Na cabeça dessas pessoas, o idoso é um problema, inclusive seria bom se não existisse. Não há qualquer preocupação humanitária real com as pessoas por parte dessa gente. Só o que importa é o poder pelo poder. É precisamente por este motivo que esse artigo não irá discutir o drama humanitário envolvendo você descontar irregularmente dinheiro de quem precisa dele para se alimentar e comprar remédio, né? Então, toda a choradeira aí sentimental humanitária que a gente não vai comentar, tá? É triste, é errado, tá? Mas as pessoas que estão por trás não se importam, tá? Mais ou menos que nem a questão do genocídio que está sendo cometido em Gaza, né? É triste, é ruim e tal, mas as pessoas que estão por trás não se importam, tá? Então a gente não vai comentar essa parte humanitária de você desviar dinheiro de velho que precisaria do dinheiro para comprar remédio e se alimentar, né? Porque as pessoas que estão por trás disso, elas não se importam com o velho, tá? Não há preocupação humanística com a pessoa da terceira idade, tá? Esse é o país que você vive, né? É bom que você guarde um dinheiro seu, tá? Compre um imóvel ou outro, porque você vai ficar velho também, tá? Então você tem que já meio que se preparar, porque o governo basicamente ele não se importa, tá bom? Próximo tópico: quem controla a Polícia Federal? Primeira coisa que nos veio em mente depois do choque inicial de ver que velhos estavam sendo lesados pelo governo foi a seguinte pergunta: quem controla a Polícia Federal? Até essa operação acreditávamos que a Polícia Federal era controlada pelo PT, mas aparentemente não é. Esse fato para nós é novo e notório, porém pouco comentado. Pouca gente se deu conta desse fato no Brasil e por isso estamos escrevendo ele aqui. Citação destacada: o fato dessa operação ter ocorrido deriva do fato de que o PT não possui controle sobre a Polícia Federal. Se ele tivesse controle da Polícia Federal, nada teria vindo à tona. Cabe perguntar, então, quem controla a Polícia Federal. E isso é uma coisa que me chamou a atenção, né, nesse negócio do INSS. Né? Eu falei, por que isso está acontecendo? Né? Porque
Até onde eu achava, tá? Eu acreditava que a Polícia Federal era completamente comandada pelo PT. Tá? Tem setores da sociedade que o PT não controla completamente, como é, por exemplo, as Forças Armadas. Tá? Mas a Polícia Federal, eu achava que eles comandavam. Eu achava que eles mandavam na Polícia Federal e aparentemente eles não mandam. Tá? E daí a questão é a seguinte, você tem uma instituição que está operando de um modo não controlado pelo governo. Tá? Isso não acontece na Rússia, não acontece na China, não acontece nos Estados Unidos e não acontece na Europa. Mas está acontecendo no Brasil, né? Então você tem uma Polícia Federal independente e tal, o que faz com que o país não tenha controle sobre as investigações de corrupção que acontecem dentro do país, né? Então, e eu fico me perguntando assim, quem controla a Polícia Federal, né? A Polícia Federal... Eu achava que o governo Bolsonaro ele tinha mais controle da Polícia Federal, né? Mas depois que entrou o governo da alma mais honesta da história do Brasil, eu achava que o poder da Polícia Federal tinha passado para a mão deles, tá? Então, não sei, cara, tá? Se me perguntar assim, quem controla a Polícia Federal, né? Mas seguindo o texto, né? Mas, Homero, a Polícia Federal é uma instituição independente. Você acredita nisso mesmo? Em 2025, e você acredita em instituições independentes? Não existem instituições independentes no Brasil. No Brasil, todas as instituições servem a blocos políticos que usam as instituições para disputar e adquirir poder através de uma guerra assimétrica. A ideia de instituições neutras e independentes é a lore contada ao povo para que ele pense que, caso necessite das instituições, elas o tratarão de maneira justa, pois são neutras e independentes. Desse modo, o povo continua trabalhando, pagando impostos e não se revoltando contra o sistema. Mas a verdade é que todas as instituições do Brasil servem a blocos de poder. A Polícia Federal não é uma exceção. Quem controla a Polícia Federal? Essa é uma pergunta, né? E se não é o governo do PT, alguma outra coisa controla a Polícia Federal, tá? Que eu vou deixar em aberto porque eu não sei, tá? Mas o que eu não acredito é na ideia de uma instituição neutra. Não me parece possível instituições neutras, tá? Enfim, esse parágrafo aqui é um parágrafo, né, que eu comentei agora, meio black pill e tal, mas não dá pra falar muito black pill porque o YouTube não gosta dessa palavra, né? Próximo tópico. Como fica o financiamento do PT agora? Outro ponto notável e pouco comentado sobre esse imbróglio envolvendo o INSS é a questão do financiamento eleitoral do PT. Não seja tolo de acreditar que esse dinheiro ia todo para as pessoas comprarem carrões. Isso é falso. Alguns até compraram os carrões, mas daí é aquele pobre que fica rico com cabeça de pobre, né? Daí quer comprar carrão e tal, né? É o típico do brasileiro, né? Casta baixa que rouba e daí começa a gastar dinheiro em carro, né? Existiram alguns que fizeram isso, mas não é a maioria, tá? A corrupção do governo do PT geralmente é usada para financiar a manutenção e amplificação de poder político. Essa corrupção toda de bilhões provavelmente seria usada para o financiamento de campanha em 2026 e agora esse dinheiro acabou. No fim das contas, essa operação... Peraí, só deixa eu fazer uma pausa, né? Teve um episódio que eu falei sobre guerras assimétricas, né? Eu já falei várias vezes sobre isso, mas basicamente é o seguinte, né? Você deve encarar blocos políticos como se fossem placas tectônicas brigando, tá? Um vence o outro quando ele consegue uma relação de assimetria, de uma placa passa por cima da outra, tá? Isso é uma guerra assimétrica que está descrita lá no livro Unrestricted Warfare, que é um livro de chinês lá sobre guerras de quinta geração, guerras irregulares, tá? Que existe a questão da assimetria, né? Então você usa a assimetria para se colocar em uma posição de poder sobre o outro, né? Então, por exemplo, a economia, pensa no caso da guerra econômica chinesa, né, no mundo, né? Então eles chegam e oferecem um produto barato. O brasileiro se beneficia, porque é um produto barato, e o chinês se beneficia, tá? Entretanto, o chinês ele vai se beneficiar mais que o brasileiro do produto barato, porque o brasileiro ele vai perder o que sobrou da indústria nacional, porque vai importar tudo da China, e a China vai industrializar mais. Então, através dessa relação de ganha-ganha,
a China ela faz uma assimetria e passa por cima do Brasil, tá? Então isso é uma guerra assimétrica, e no caso aqui do PT a gente está falando em corrupção como uma ferramenta de guerra assimétrica porque ela é usada para você gerar uma vantagem, tá, em cima de outros partidos políticos. Então os outros vão usar o fundo eleitoral, que é um negócio legal, mas o PT vai usar o fundo eleitoral e mais aquilo mais que puder usar, que venha por fora, que vinha do INSS, tá? Então esse dinheiro que seria usado como ferramenta de guerra assimétrica acabou, tá? Tu entendeu o ponto que eu tô falando? Não sei se eu tô bem claro na minha argumentação. Eu ainda tô meio lento da cabeça, meu. No fim das contas, essa operação toda é um grande golpe direto ao sistema de financiamento eleitoral do PT. Esse golpe vai dificultar em muito a campanha de 2026. Eles contavam com esse dinheiro para adquirir vantagem assimétrica financeira contra o bolsonarismo. Agora acabou. Pergunto, quem deu esse golpe contra o financiamento do PT e por quê? Interlúdio. O poder do reino das trevas. É noite. Tudo está escuro. Faz muito frio. É possível ouvir uma forte chuva. A escuridão é interrompida por raios que iluminam a noite. Longe, no alto da beira de um precipício, de frente para um grande cânion, na boca de um desfiladeiro, está um castelo medieval. Nesse castelo existe uma grande e alta torre. Por essa torre, pelas escadas, sobe uma bela e pálida mulher loira, segurando um castiçal com 3 velas acesas. À medida que ela vai subindo pela torre do castelo, o barulho forte da tempestade começa a se misturar com o barulho de um velho órgão de tubos. Ela vai subindo e subindo até que, ao abrir a porta do alto da torre, ela está diante de um velho vampiro libanês, que está terminando de tocar uma peça de Johann Sebastian Bach. Bravo, meu amor, bravo, diz a mulher pálida, também uma vampira. Na sala, encontra-se junto com o tocador de órgão, em um canto escuro, um vampiro careca Nosferatu de capa preta. Ele olha desconfiado e meio assustado para a vampira que tinha a recém-chego. O vampiro libanês que estava tocando o órgão vira-se e diz para a vampira: Michelzinho já dormiu? Sim, meu amor. Acabei de botá-lo para dormir. Perfeito. Sirva a nós uma bebida enquanto conversamos. Temos assuntos a tratar. Diz o vampiro libanês enquanto vai de encontro do Nosferatu, que está nervoso no canto. A vampira deixa o candelabro em cima da mesa. Ela pega uma garrafa com um líquido vermelho e começa a servir em taças para os 3 tomarem. Enquanto as bebidas são servidas, o vampiro libanês pergunta: Vejo que está assustado, meu amigo. Posso saber o que lhe aflige? Olhando para os lados, nervoso, meio curvado e com uma expressão de paranoia, o Nosferatu responde: Eu fiz tudo o que podia para destruir Bolsonaro, desde que virei ministro, mas é impossível. A população continua gostando dele. Quanto mais eu persigo ele e seus aliados, mais parece que tudo é uma perda de tempo. Ele voltará em 2026 e irá nos destruir. A única alternativa é usar a caixa mágica, mas você não quer, meu mestre.
Sejamos realistas. Bolsonaro voltará. É o nosso fim. Estamos com os dias contados. O vampiro libanês balança sua taça com um líquido vermelho e toma. Ele sente o gosto e se delicia com o sabor. A vampira loira pálida olha para o Nosferatu assustado e larga um sorriso de canto de boca, juntamente com um olhar malévolo, quase como se estivesse gostando de ver ele em pânico. Ela olha para o vampiro libanês, que retribui o sorriso. Irritado, o vampiro Nosferatu grita: "Qual é a graça? Nós seremos todos destruídos! Precisamos fazer alguma coisa! Parem de rir!" Eis que, como resposta ao grito do Nosferatu, o vampiro libanês abre as asas, mostra os dentes e solta um grito, que faz o Nosferatu recuar imediatamente para o seu canto, assustado. Após se recompor, o vampiro libanês diz em um tom impositivo: "Nunca mais grite conosco. Nunca se esqueça que sem mim você não é nada." O Nosferatu responde com medo: "Desculpe, meu mestre, mas algo precisa ser feito. Nós seremos destruídos." O vampiro libanês, satisfeito de ter colocado o Nosferatu no lugar dele, volta à sua posição inicial. Ele começa uma fala enquanto observa a chuva batendo no vidro da janela. "Quando eu vim ao Brasil, junto com a família real portuguesa em 1808, eu vim para administrar esta colônia de Portugal. Tudo aqui é obra minha. Eu sou um dos pais fundadores da democracia brasileira de 1988. Eu estava lá. Eu sou um dos constituintes e me mantive no poder sempre desde então. Recentemente eu ajudei a refundar as bases da democracia em 2021 através da juristocracia. É precisamente aí que você entra. Você foi colocado lá pois eu precisava modificar a fórmula política democrática para uma nova era vindoura. Você cumpre bem o seu papel, meu aprendiz, mas nunca se esqueça do seu lugar." A vampira loira e pálida senta-se em um sofá confortável. Ela diz ao Nosferatu com um tom imperativo, de desdém, mas com uma voz doce: "Nunca se esqueça do seu lugar. Assim como eu não questiono as ordens do conde, que é meu grande amor, você também não deve questioná-lo." O Nosferatu responde: "Mas eu não questiono. Só o que eu gostaria de saber é qual é o plano. Tudo indica que seremos derrotados em 2026. Bolsonaro voltará ao poder. Precisamos fazer algo. Já sei, vou mandar prendê-lo." O Nosferatu é interrompido pelo conde libanês: Não será necessário. Eu tenho um outro plano." "Que plano você tem, ó mestre?" pergunta o Nosferatu curioso. O conde libanês responde: "De fato, parece ser impossível derrotar o bolsonarismo. É quase como se ele estivesse sendo protegido por Deus. Ademais, o espírito do tempo ruma à direita. Isso eu posso sentir. Ainda mais agora que Trump voltou ao poder. Contudo, sempre há uma alternativa, meu aprendiz. Nunca subestime as forças do reino das trevas. Derrotá-los-emos, não mais pela direita, mas sim pela esquerda. Sente-se, discutiremos o plano. Atacaremos a direita através da esquerda." O conde termina a frase com uma risada diabólica. Tá, voltando aqui à seriedade do artigo, né? O grande plano para 2026. Tudo indica que o plano de Centrão é replicar no Brasil de 2026 aquilo que foi feito em 2022, meio que sem querer no Rio Grande do Sul. Na eleição de 2022 no Rio Grande do Sul, a esquerda estava tão mal, mas tão mal, que ela sequer conseguiu ir para o segundo turno. O candidato deles ficou em terceiro lugar. Foi apertado, mas a esquerda ficou em terceiro lugar, né? Então eu vou te mostrar aqui uma reportagem que eu tinha botado aqui na nota.
Como é que eu abro isso aqui? Eu tinha pra te mostrar o cenário aqui do Rio Grande do Sul. Deixa eu voltar lá pra cima. 2, tá. Tá, isso aqui são no site do UOL, eleições 2022, tá? Isso aqui não importa, tá? O Lula, o Bolsonaro, a Simone Tebet, coisa mais que... Meu Deus do céu, Simone, né? Mas tudo bem, vamos... essa parte aqui não interessa. Interessa aqui essa parte aqui na direita, tá? Então isso aqui é eleição para governador do Rio Grande do Sul, né? 100% das urnas apuradas. Onyx Lorenzoni, tá? 37,5%, candidato bolsonarista. Tá? Eduardo Leite, candidato robozinho, a gente já vai falar. 26,81%. E Edgar Preto, do PT, 26,77%. Tá? Foi 0,04% de diferença, o que dá um total de 2.500 votos. Tá? Então o Eduardo Leite ele foi para o segundo turno, né? Com 2.500 votos, tá? Muito apertado, tá? Você tem aqui embaixo, né, um do PP, um do Argenta, o Luiz Carlos Reis, o Argenta, o Vieira Cunha, um cara do PDT, tá? Fez 1% e pouco, né? E basicamente é isso, tá? Se o pessoal do PDT aqui tivesse votado no Edgar Preto, o Edgar Preto teria ido para o segundo turno, tá? Mas o cenário é esse, tá? Que aconteceu no segundo turno do Rio Grande do Sul, tá? Voltando ao artigo, você pode dar uma olhada com calma em tudo nisso aqui, com o link na descrição do artigo, tá? Como é que era a tela cheia aqui, tá? Foram para o segundo turno um candidato de centro, né, que é o Eduardo Leite, contra um candidato bolsonarista, que é o Onyx Lorenzoni. Lorenzoni, não sei como é que fala. Não, Lorenzoni é aquele chuveiro, né? Lorenzetti é o chuveiro, né? A partir daí aconteceu o seguinte: no segundo turno, o eleitor de esquerda estava diante de duas opções, que para ele eram péssimas. Né? Então, vamos com calma, vamos explicar com calma. Primeiro turno, né? Teve a votação, o pessoal do PT não conseguiu ir para o segundo turno. Né? Ficou o candidato bolsonarista, que era o Onyx, contra o candidato de centro, que é o Eduardo Leite. Né? O pessoal vai dizer que é centro-esquerda, o pessoal vai dizer que é centro-direita, é centro. E o pessoal de esquerda ficou indignado. Eu lembro do pessoal falando, não, porque foi ruim, não conseguimos nem chegar no segundo turno e papapá, tá? Agora, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul foi o seguinte: as pessoas da esquerda, todas com muito medo do candidato bolsonarista, votaram em peso no Eduardo Leite, tá? E aconteceu que o Eduardo Leite venceu as eleições para o governo do Rio Grande do Sul, tá? E foi isso que aconteceu. Vamos seguir o texto aqui. Ó. A partir daí aconteceu o seguinte: no segundo turno, o eleitor de esquerda estava diante de duas opções, que para ele eram péssimas. Mas ainda assim o eleitor de esquerda foi e votou. Ele fez um voto anti-bolsonarista e votou no centro, para evitar o mal maior. Esse voto útil, feito pela esquerda, fez com que Eduardo Leite fosse eleito. Isso ocorre pois existe uma lei secreta na democracia, citação destacada. Quando a terceira via vai para o segundo turno, a tendência deles, tendência em negrito, né, grifo nosso, é sempre vencer. Isso porque eles receberão um monte de votos do lado que não foi para o segundo turno, que votará neles com medo da vitória do outro lado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem uma lei secreta dentro do regime democrático, que é o seguinte: se o candidato de centro for para o segundo turno, ele vai vencer. Se é contra a esquerda, ele vai vencer, porque ele vai receber os votos da direita. Se é contra a direita, ele vai vencer, porque ele vai receber os votos da esquerda, né? Que nem foi o caso do Eduardo Leite. Então, a vitória do centro, tá? Ela, no segundo turno, se conseguir chegar no segundo turno, cara, é praticamente automática. É uma vitória automática, entendeu? Esse cara já vence, que nem aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, tá? Não sei se tu entendeu o ponto que eu tô querendo te mostrar, tá? Isso aqui é uma coisa que isso aqui é uma lei oculta da democracia, que ninguém fala sobre isso, tá? Se por algum motivo um candidato de centro for para o segundo turno, 99,9% de chance desse cara ganhar, tá? Só se acontecer alguma coisa muito estranha. Mas o lado polarizado
que não foi para o segundo turno vai votar no candidato de centro com medo do outro lado. Assim que nem aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, foi para o segundo turno o Onyx com 37,5%, né? E o Eduardo Leite com 26,81%. Né? O pessoal do PT aqui que votou no Edgar Preto, apavorado com a possibilidade do Onyx Lorenzoni vencer, pegou e votou em peso no Eduardo Leite, e o Eduardo Leite fez praticamente todos os votos do PT foram pro PSDB, e assim o Teatro das Tesouras venceu aí novamente a direita brasileira, né? Mas isso vale também para o outro cenário, né? Imagina um cenário onde, por exemplo, fosse para o segundo turno o candidato de centro contra o candidato de esquerda. Né? Vamos dizer que os bolsonaristas não conseguissem mandar um candidato para o segundo turno. Os bolsonaristas todos iam direto votar no Eduardo Leite, né? Com medo do outro lado da polarização, que é o lado do PT. Tá bom? Então, se um candidato de centro vai para o segundo turno, ele tem a chance dele vencer é altíssima, muito, muito alta mesmo, tá? E aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas vamos seguir o artigo, tá? Este processo aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, mas não é exclusividade daqui. Esse mesmo processo acontece frequentemente na França, e é o que fez Emmanuel Macron ser eleito. Até onde sabemos, o primeiro lugar onde isso aconteceu na era moderna foi na França. O que acontece na França pode acontecer no Brasil, e vice-versa, uma vez que existe uma grande proximidade cultural entre esses países. Mas essa proximidade já foi discutida em artigos anteriores, não sejamos repetitivos. Tá? Então, eu já falei já em um outro artigo passado a similaridade entre a França e o Brasil. Tá? Em termos... Eu deixei algumas coisas de fora, tá? Como a participação do sistema financeiro de famílias dinásticas francesas na economia e na política brasileira, porque eu quis deixar propositalmente de fora, tá? Mas eu já tratei sobre as relações Brasil e França em outros episódios, e devo dizer que provavelmente eu sou a única pessoa do Brasil que está chamando a atenção para isso, né? Que pensa a política brasileira não através de uma perspectiva puramente americana, mas também levando em consideração a política francesa, tá? E na França é a mesma coisa, né? Então eles põem o Macron no segundo turno, o pessoal da esquerda vota vamos dizer que seja contra um cara da direita, o pessoal da esquerda vai votar em peso no Macron, tá? E se for Macron e um cara da esquerda, o pessoal da direita vai votar em peso no Macron, tá? Então o sistema político francês, ele é muito mais próximo do Brasil, inclusive pela questão do pluripartidarismo, tá? Não é como é o americanismo ali, que tem apenas 2 partidos, né? Tem mais que 2, a gente sabe, mas estou falando em termos práticos, o que importa são 2 partidos, tá? Então o Brasil, ele é diferente dos Estados Unidos nesse aspecto, tá? Ele é muito mais próximo do sistema político francês. Aliás, o Brasil é muito mais próximo da França em um monte de coisa, né? Veja aquele meu artigo lá de apontamentos sobre a relação Brasil-França, né? Militarmente, culturalmente, intelectualmente, a gente é muito mais próximo da França do que dos Estados Unidos, né? E em caso de política, a política francesa é muito mais parecida com a política brasileira, né? E muitas vezes até a gente meio que repercute lá, né? Como, por exemplo, eles tiraram a Le Pen agora, provavelmente inspirado no que aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil, tá? Então existe uma troca de informações, e às vezes o que acontece aqui pode influenciar lá, e o que acontece lá pode influenciar aqui, tá? Então essa questão da relação da França com o Brasil já foi amplamente discutida aqui no canal, eu não gostaria de ser repetitivo, né? Mas seguindo o texto, né? Vamos de novo. O que acontece na França pode acontecer no Brasil e vice-versa, uma vez que existe uma grande proximidade cultural entre esses países. Mas essa proximidade cultural já foi discutida em artigos anteriores, não sejamos repetitivos. Guarde apenas a informação de que, negrito, o Brasil em muitos casos segue a tendência francesa e não a americana. Se você quiser entender o que acontece no Brasil, tão importante quanto ver a política americana é ver a política francesa. Eu botei um desenho aqui do
do Macron, vestido de Napoleão. Prompt aqui, ó. Desenhe Emmanuel Macron vestido de Napoleão na frente da esplanada dos ministérios. Faça em estilo Estúdios Ghibli. Né? O pessoal tá na mania de fazer coisa em Estúdios Ghibli. Né? Gostei, viu? Tá bem feitinho o desenho. Achei que tá bacana. Mas o ponto que eu queria te mostrar é essa questão, né? A política brasileira, muitas vezes, ela é mais próxima da política francesa, tá? Mas seguindo o artigo. E se o sistema desistiu de bater em Bolsonaro, pois sabe que não tem como derrotá-lo? Né? O que sobra para o clã de vampiros do centro? É bastante óbvio. O que sobra é bater no PT. Sobra bater no PT. Se, e esse C tá em negrito, se eles conseguirem arruinar a imagem do PT a um ponto tão ruim que ele não consiga ir para o segundo turno, pode-se formar o mesmo cenário que se formou no Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil. Ter-se-ia, nesse caso, em 2026, no segundo turno, um liberal centro-direita robozinho contra Bolsonaro, ou o candidato bolsonarista. A esquerda, com medo da, entre aspas, ameaça fascista do bolsonarismo, fecha aspas, votaria no liberal robozinho, e ele venceria no segundo turno com facilidade. Entre aspas, basta tirar a esquerda do segundo turno, irmão. Não é só basta tirar a esquerda do segundo turno, tá? Eu sei que é bastante difícil e é improvável, tá? Mas é um cenário que pode acontecer, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, assim como aconteceu na França, entendeu? Pode acontecer, tá? Não vai achando que é impossível, porque não é, tá? Mas não é uma tarefa fácil, tá? Então, ao tirar a esquerda, ao bater no PT através do INSS, você tira a esquerda do segundo turno, põe um candidato cheirosinho de centro no segundo turno e a esquerda toda vai votar no candidato de centro e o centro vai derrotar o bolsonarismo. Fim do bolsonarismo, né? Fim não, porque ele vai continuar sendo oposição, mas fim da capacidade de vitória dele em 2026. Tá? Próximo tópico. O que é um candidato robozinho? Define-se candidato ou candidata robozinho, robozinha, como um político ou política que passa por um processo de robotização, onde a cabeça dele ou dela é aberta e é instalado dentro um software sociedade aberta 4.0.exe. O resultado final do processo de robotização é um candidato sem alma por trás dos olhos, mas pronto para governar de acordo com os desejos da casta liberal, sendo bastante útil como ferramenta de poder gerencial, managerialism. Essa palavra é difícil, né? Managerialism. Tem que dar uma enrolada na língua. Managerialism, né? Daquele livro lá do The Managerial Revolution, já que eu te falei, né? Muitas pessoas se submetem a esse processo, pois é possível ficar muito rico muito rápido assim. Contudo, o preço a ser pago é a completa perda de individualidade, né? Atma, como o Atma é o eu no sentido hindu, né? De novo, contudo, o preço a ser pago é a completa perda de individualidades, como opiniões próprias e modos de ser diferentes do padrão definido pelo software. Uma vez que o sistema é instalado, você passa a trabalhar para o sistema de dentro e a partir dele. Você passa a ser, pelo menos, uma parte do sistema. Tá? Então, essa é uma definição minha sobre o que é um candidato robozinho. Botei um desenho aqui de uma pessoa, né? Desenho que parece, mas não necessariamente é uma deputada robozinho brasileira, né? Então você vai olhar este desenho aqui, um robozinho, né? E você provavelmente vai lembrar de uma deputada brasileira aí com os olhos muito pretos, que tu olha o olho dela e você vê que simplesmente não há mais alma por trás do olhar daquele ser humano, porque foi um ser humano que passou por um processo de robotização, né? Enfim, não vou dizer quem é. Não vou dizer quem é, mas uma candidata aí, tá bom? Diz que estava até indicada para
Peraí que tô batendo num fio aqui embaixo. Diz que ela estava até indicada para a presidência lá de uma comissão, para a CPI lá do INSS, eu não sei. Tá? Isso aí é a ver, né? A saber. Mas esse é um processo de robotização. Tá? Etapas, próximo tópico. Etapas até a vitória em 2026. Em primeiro lugar, se eles quiserem seguir a Operação Macron, né? Então, pausa. O que é a Operação Macron? A Operação Macron é você remover a esquerda do segundo turno e botar um candidato robozinho no segundo turno, tá? Que nem é feito com o Macron, que nem foi feito com o Eduardo Leite. Com o candidato robozinho no segundo turno, toda a esquerda vai votar no candidato robozinho com medo do candidato bolsonarista e o candidato robozinho vai vencer no segundo turno, tá? Isto é o que eu acredito que seja o plano, tá? Se há um plano, talvez esse seja o plano, tá? Mas vamos lá, ó. Em primeiro lugar, se eles quiserem seguir a Operação Macron, eles precisarão prender Bolsonaro. O objetivo da prisão, se feita, é remover Bolsonaro da política até o fim das eleições, para que ele não consiga transferir votos efetivamente e nem rodar o Brasil fazendo campanha para o seu candidato. Mais ou menos do mesmo modo que foi feito com Lula na eleição do Haddad. Você prende ele para evitar que votos sejam transferidos, né? Então, se o Bolsonaro for preso, a questão da prisão do Bolsonaro não sei se vai acontecer ou não, tá? Porque existe uma pressão internacional muito grande. Eu não sei, eu acho que é difícil, viu, que eles prendam. Mas, se eles quiserem seguir essa operação do modo bem sucedido, eles precisariam remover o Bolsonaro para que o Bolsonaro não possa nem gravar vídeo dizendo vote em fulano de tal. Que nem foi feito com o Lula naquela época do Haddad, tá? O Lula prenderam o cara para ele não conseguir transferir voto, né? E não prenderam ele porque ele é corrupto, não, tá? Ele foi preso para que ele não transfira voto. E eu penso que talvez o bolsonarismo é a mesma coisa. Se prenderem o Bolsonaro não é porque existe uma vingança, porque eles querem prender o Bolsonaro porque ele deu um golpe, não sei o quê. Não, a questão não é essa. Eu acho que a prisão ela vai ser um cálculo político feito para remover a capacidade do Bolsonaro de transferir voto, tá? Então, se ele for preso, talvez vai ser preso por esse tipo de razão, tá? Mas não tem crime, Bolsonaro é inocente, né? Talvez o ouvinte esteja pensando, né? O mérito não importa dentro de um estado jurídico de exceção. Usando um termo schmittiano, né? Estado de exceção. Citação. Essa prisão do Bolsonaro será amplamente comemorada pela esquerda, que inocentemente acreditará que é uma vitória para eles, que eles estarão ganhando. Então, quando o Bolsonaro for preso, se ele for preso, o pessoal da direita vai ficar, nossa, ele foi preso, acabou pro Bolsonaro, vão sair na rua, vão soltar rojão, vão ficar mega felizes e eles inocentemente eles vão achar que isso vai significar uma vitória da esquerda, entendeu? Uma vitória deles, né? Que agora que o Bolsonaro tá fora do jogo, a coisa ficou mais fácil para eles, né? E tem um mosquito aqui. Quase matei um mosquito aqui. Mas enfim, tá? Entretanto, o resultado prático da prisão do mito será bom só para o centro-direita, que conseguirá puxar alguns votos a mais para eles. Esses votos fazem toda a diferença, né? Então, o Bolsonaro ser preso vai fazer com que ele não consiga transferir muitos votos, né? E alguns desses votos, o pessoal do centro-direita, do candidato robozinho, vai conseguir puxar. Então, um pouquinho de voto da direita eles vão conseguir puxar, né? Do cara que ia votar no Bolsonaro, mas não vai votar mais agora, né? Junto à prisão do mito, é necessário descredibilizar ao máximo o governo da alma mais honesta da história do Brasil, para diminuir as chances deles irem para o segundo turno. Cada operação contra o PT será amplamente comemorada pela direita bolsonarista, que, assim como a esquerda, inocentemente acreditará que é uma vitória para o seu grupo político. Então, cada vez que acontecer uma operação mostrando alguma corrupção do PT, vai lá o
gordão Ucrânia comemorar e falar, nossa, o PT rouba mesmo, é isso aí, tem que parar com isso daí. Não, é um absurdo, o descondenado e papapá. E a direita vai comemorar. Cada operação que sair, assim como aconteceu no INSS, a direita vai comemorar, vai abrir CPI, vai tentar articular para fazer CPI, entendeu? Porque ela acha, no fim das contas, que ela tá fazendo um bem ao derrotar o PT. Então ela acha que ela tá derrotando o PT. Tá? Mas a verdade é que os vampiros vão usar a esquerda e a direita para enfraquecer a direita e a esquerda. É a velha tática liberal de jogar os opostos um contra o outro. Como resultado desse enfraquecimento mútuo, ter-se-á um cenário onde um candidato robozinho terá chances reais de ir para o segundo turno. Se a operação der certo e o Macron brasileiro chegar no segundo turno contra o candidato bolsonarista, acabou. Ele vencerá pela dinâmica citada anteriormente. Né? Então foi para o segundo turno, um candidato bolsonarista e um candidato robozinho. O pessoal da esquerda vai votar em peso no candidato robozinho, não porque gosta do robozinho, mas porque odeia o Bolsonaro. Né? E o candidato robozinho vai vencer. Operação Macron bem sucedida. It's over, brutal, acabou-se, acabou, the end, mogado. Né? Talvez de fato seja impossível para eles, né, o Centrão, destruir o bolsonarismo. Mas é possível enfraquecê-lo para que ele perca alguns votos. Talvez também seja impossível acabar com a esquerda, mas é possível enfraquecê-los para que eles percam muitos votos. No caso específico da esquerda, é necessário fazer com que eles percam votos a ponto de não conseguir chegar no segundo turno. Isso parece improvável, mas aconteceu no Rio Grande do Sul, que seria o nosso caso nativo, que a gente está investigando, e na França, que é o caso original através do Macron. Pergunta, citação, e se a Polícia Federal está sendo comandada por vampiros? E se vampiros cortaram as linhas de financiamento assimétrico do PT? Né? Essa é uma questão em aberto. Né? Não estou acusando a Polícia Federal de nada, tá? E preciso dizer também, isso eu tô falando, não estou falando para só dar um disclaimer, mas eu gosto muito da instituição Polícia Federal, apesar dela estar em um momento histórico muito ruim, tá? Então nada contra a Polícia Federal, inclusive acho um bom concurso, né? Respeito o trabalho deles e tal, né? Mas eu tenho esse questionamento, né? Quem está controlando a Polícia Federal, né? Quem que está parando as linhas de financiamento assimétrico do PT, que era importante para chegar no segundo turno? Né? Está em aberto, né? Teste de indicadores. Nessa parte do artigo, faremos uma verificação de indicadores prós e contra a hipótese por nós levantada. Começaremos com os argumentos que corroboram a hipótese e depois tentaremos falsear esses argumentos. Então, assim, a gente tem... O que eu estou querendo te mostrar é que talvez exista em curso a Operação Macron, que em resumo é você fazer a esquerda brasileira perder tanto voto a ponto dela não conseguir ir para o segundo turno e assim o robozinho vai para o segundo turno. Tá? A gente vai fazer um teste de indicadores aqui. Tá? Elementos que corroboram a hipótese. 1. Centrão desembarcou do governo. A antes base governista de centro, que apoiava o PT, agora atua ativamente contra o governo, mesmo ainda sendo a base. Pessoas da base do governo votaram a favor da anistia, pessoas a favor do governo querem uma CPI, na base no caso, do INSS. As pessoas de centro estão recusando cargos no governo. Né? Parece haver um plano em andamento para minar o governo por dentro. Tá? Então você tem pessoas da base do PT que estão votando contra o PT, votando a favor da anistia, votando para abrir uma CPI, entendeu? Gente que deveria votar do lado do PT está votando contra o PT no momento. Né? O que pode ser um indicador de que há um plano para minar o governo do PT pela parte do centro. Né? 2. Fim de uma importante linha de financiamento da esquerda. O esquema do INSS era muito importante para o financiamento em 2026 e agora ele não existe mais. A linha de crédito criada pelo PT para 2026 foi neutralizada e é um grande golpe contra a esquerda.
Não que eles não possam usar novos meios ilícitos para se alavancar, mas agora a coisa ficou muito mais difícil, né? Então esse esquema que eles estavam fazendo, supostamente, não vou acusar, supostamente o PT estava fazendo para desviar dinheiro, para mover a máquina eleitoral, tá? Esse esquema acabou, e acabou em um momento onde é muito difícil você subir um esquema novo rapidamente até a eleição do ano que vem, tá? Então, acabou uma linha importante de financiamento, tá? 3. Operações da PF contra o governo. A operação da PF contra o governo pode ser um ataque direto dos vampiros contra o PT. Essa operação parece fazer parte do plano de desmoralização e desfundização. Essa palavra não existe, eu quis me referir a remover fundos, tá? Não tem essa palavra aqui, tá? Do PT, que é necessária para o bom funcionamento da Operação Macron, tá? Então, 4. Temer já está articulando a terceira via. Recentemente, o ex-presidente Michel Temer tem feito movimentações para tentar formar uma alternativa ao bolsonarismo e ao lulismo, ou seja, formar uma terceira via. Provavelmente o liberal robozinho vai sair de dentro dessa articulação. Mais detalhes podem ser lidos nessa reportagem. Botei um link de uma reportagem, tá? Onde é mostrado ali uma articulação do Temer com alguns governadores para tentar formar uma terceira via, um candidato robozinho, tá? Então esses são os indicadores que seriam indicadores que corroboram a hipótese que talvez a Operação Macron esteja em andamento, né? Então o Centrão desembarcou do governo, tá agindo contra o governo para minar o governo. Você cortou uma linha de financiamento assimétrico da esquerda, tá? Que era importante para conseguir chegar no segundo turno. Você também está usando a Polícia Federal, parece que está fora de controle ali com relação ao PT, tá? O que está dificultando muito a vida do PT, e também a gente tem também o fato que o Michel está tentando articular uma terceira via, né? Elementos que enfraquecem a hipótese da Operação Macron. Agora a gente vai ver elementos contrários, né? 1. O Centrão pode estar desembarcando não porque querem destruir o PT, mas sim porque eles perceberam que o PT não vai ganhar. O barco está afundando. Eles podem estar pulando fora como estratégia de sobrevivência. Os políticos profissionais são muito bons no feeling, de saber quem vai ganhar e quem vai perder, tá? Então esse desembarque que eu falei, que eles estão votando contra, que não sei o que, pode não ser um plano. Pode ser simplesmente o fato de que o pessoal do centro entendeu que o Lula vai perder, tá? E já está desembarcando, já está saindo antes para cortar prejuízo, né? Você, naquela linguagem financeira, cut losses, né? Quando tu vê que tu tá perdendo, que tu tá num negócio que tu vai perder, quanto mais cedo tu sair, menos você vai perder, tá? Você vai perder, mas você vai perder menos, tá? E pode ser que eles estejam desembarcando já, porque eles já estão vendo que não tem como o PT vencer de novo em 2026, tá? Esse é um elemento então, assim, pode ser que não há um plano do Centrão para enfraquecer o PT. Pode ser simplesmente que eles entenderam que o PT está perdendo e eles estão caindo fora, tá? Ponto 2. A Polícia Federal é isenta, independente, honesta e autônoma. Eles estavam investigando despretensiosamente e desbarataram todo o esquema de corrupção, pois estavam pensando no país, no bem do aposentado, né? E essa é a minha reação. Pode ser, tá? Vamos considerar, pode ser. Pode ser que a Polícia Federal seja isenta, pode ser que ela seja a instituição mais séria do Brasil, que não sofre pressão e controle político nenhum, nem do americano, nem do chinês, nem do brasileiro, nem da direita, nem da esquerda, nem de nada. Pode ser, tá? Então vamos considerar, tá? Pode ser que a Polícia Federal seja isenta, independente, honesta e autônoma. Então pode ser que não haja ninguém por trás da Polícia Federal, e essa operação que foi feita, que está prejudicando o PT, não foi feita para prejudicar o PT, foi feita unicamente para salvar o aposentado e desbaratar um esquema. Pode ser, tá? Isso é um indicador contrário ali à hipótese de que
a Polícia Federal está sendo controlada por vampiros. Tá? 3. Os possíveis nomes da terceira via são leais ao Bolsonaro. Michel Temer não parece ter força suficiente para tirar esses candidatos da zona de influência de Bolsonaro. Todos os nomes possíveis da terceira via, leia a reportagem, são nomes leais e que precisam do aval do mito, com exceção do Eduardo Leite, se eu não me engano. Tá? 4. Então, assim, peraí, pausa, vamos comentar o ponto 3, né? Então, eles estão tentando empurrar alguns governadores ali para fazer uma terceira via, mas nenhum desses caras vai querer ir contra o candidato Bolsonaro. Tá? Até onde eu tô vendo, tá? Todos eles precisam do aval do mito. Com exceção, como eu falei, do Eduardo Leite, mas eu não vejo o Eduardo Leite conseguindo ir sozinho pro segundo turno, tá? 4. O PT teria que perder muitos votos. Isso não parece ser possível de ser feito em um intervalo de tempo muito curto. A Operação Lava Jato levou anos para baixar a popularidade do PT e ela teve apoio de mecanismos americanos de guerra informacional, né? Big Tech e tal, aquela coisa toda, guerra híbrida, né? O Centrão pode não ser capaz de baixar a popularidade do PT tão rápido, né? Eles podem, contudo, usar influenciadores de esquerda insatisfeitos com o governo Lula contra o Lula. Tá? Isso aqui a gente vai falar com mais calma depois. Tá? Mas, assim, o PT, para não ir para o segundo turno, ele teria que perder muito voto muito rapidamente. Tá? E eu não sei se o pessoal do centro vai conseguir derrubar tanto a popularidade. Claro, eles vão ter ajuda da direita para fazer isso. Porque a direita tem interesse que a popularidade do PT caia. Tá? Mas eu não sei se eles vão conseguir fazer o PT perder tanto voto assim a ponto de não ir para o segundo turno. Né? Me parece ser algo difícil. Tá? O cenário, se fosse me perguntar o cenário mais provável, que talvez eu, no momento, a não ser que, claro, falta tempo para a eleição, mas o cenário mais provável é um segundo turno entre um candidato do Bolsonaro e um candidato do Lula. Tá? Esse é o cenário mais provável. Aqui a gente está especulando, está fazendo uma análise de conjuntura de um cenário que pode acontecer, que é o cenário da Operação Macron, que consiste em você jogar um robozinho para o segundo turno. Tá? Próximo tópico. Mecanismos de contra-inteligência. Existe algo que possa ser feito para impedir a Operação Macron? Só vou fazer uma pausa aqui, eu gostaria de dizer o seguinte. Aqui no canal, eu sei que eu ganhei uns inscritos novos recentemente, tá? E aquele vídeo do Jordan Peterson me deu um monte de inscrito, né? Mas assim, ó, aqui no canal a gente trabalha mais com análise de conjuntura, tá? Então eu me proponho mais a dizer o que eu estou vendo, tá? Eu não me proponho aqui no canal a dar ordem, dizer, ó, faça tal coisa, aconteça tal coisa, né? Porque eu acredito que isso está mais ligado à função política, né? E o intelectual deve se manter na função intelectual e não na função política, né? Função intelectual seria você fazer análise de conjuntura e mostrar coisas que as pessoas não veem, tá? E a função política seria a função decisória, tá? Você tomar decisões, né? Quem deve exercer função política é o político, quem deve exercer função intelectual é o intelectual. Salvo exceções, como é o caso do rei filósofo, que o rei filósofo platônico ele possui tanto a função intelectual quanto a função política, né? Mas daí é o caso de uma disposição espiritual que é muito rara de acontecer e que no meu caso não acontece. Então eu me restringo a dizer o que eu estou vendo. Eu não costumo dizer o que tem que ser feito. Tá? O máximo que eu posso falar é talvez o que eu faria, mas eu não me proponho a dar ordem, faça tal coisa. Tá? Eu não sou o Olavo de Carvalho, tá? De dizer assim, ou faça o que eu quero ou derrubo o seu governo. Lembra que ele falou pro Bolsonaro? Uma vez eu lembro disso. Né? Que ali é o caso do intelectual que falhou porque ele começou a exercer função política. Né? Então, inclusive a mesma crítica que o Olavo fazia, né, ao Maquiavel é a crítica que eu faço ao Olavo. Né? Mas enfim, isso é um assunto talvez para um outro vídeo. Né? Mas seguindo. Então, assim, o que eu vou falar aqui de mecanismos de contra-inteligência,
não deve ser encarado como uma ordem, faça tal coisa, porque não é isso, né? Eu não me proponho a dar ordem para ninguém, para nada, tá? O exercício aqui do canal, ele é um exercício puramente intelectual de testar hipóteses e tal, testar indicadores, contraindicadores e tal. Eu não tenho interesse nenhum em exercer função política, tá? Esse é o ponto, só para deixar claro, né? Existe algo que possa ser feito para impedir a Operação Macron? Com relação à direita, não há muito que possa ser feito. A direita teria que talvez evitar a prisão do mito para que ele consiga transferir os votos, mas eu não sei como isso poderia ser feito, né? Botei em Trump com uma interrogação, né? Como evitar a prisão do mito, né? Porque isso aí também parece, basta evitar a prisão do mito. Não, não é tão simples assim. Basta evitar a prisão do mito. Não, cara. Basta não ser preso, irmão. Basta não ser preso. Não é só basta não ser preso. É difícil não ser preso, né? Ainda mais quando a sua prisão ela pode fazer parte do plano, né? Então eu não sei o que poderia ser feito. Eu botei Trump e uma interrogação, né? Porque eu acho que há uma pressão internacional que talvez possa impedir a prisão do mito, né? Também seria interessante articular para que esse candidato de terceira via não saísse, mas eu também não sei como isso poderia ser feito. Precisaria de uma contra-articulação por parte do Valdemar? Não sei, né? Então, como é que você faria, por exemplo, o Eduardo Leite desistir de uma terceira via? Não sei, cara. Tu teria que puxar o tapete dele, né? Agora, como é que você puxa o tapete de um cara que acabou de se mudar de partido para um PSD da vida, né? Teria que talvez falar com o Kassab, eu não sei, cara. Que nem eu falei, eu não sei, tá? Eu não sei o que poderia ser feito, né? Mas talvez pela parte da direita seria o que talvez seria interessante em puxar o tapete de qualquer candidato de terceira via para que não saísse uma terceira via, tá? É mais ou menos isso, né? Que nem eu falei, não é... Isso é só o que eu penso, que talvez o que eu faria, tá? Mas não sei, tá? Dizer o que deve ser feito, que nem eu falei, é você exercer uma função política e eu não exerço função política, eu exerço função intelectual, tá? Com relação à esquerda, a coisa parece mais fácil, mas ainda assim é algo complicado. A esquerda teria que parar urgentemente todo e qualquer plano de desmoralização contra o Lula, que venha por parte do centro, e buscar controlar o fogo amigo que vem de influenciadores de esquerda no YouTube, que estão insatisfeitos com o governo. Talvez seria importante também impedir que Ciro Gomes saia como candidato, pois ele pode tirar votos do Lula e fazer ele não ir para o segundo turno, o que pode ajudar na Operação Macron. Exatamente o que nem aconteceu aqui no segundo turno do Rio Grande do Sul, né? O Edgar Preto do PT, tá? Ele não foi para o segundo turno por 2.500 votos, tá? 2.500 votos, tá? Deixa eu te mostrar quantos votos o PDT fez, ó. O PDT fez 100 mil votos, tá? Se metade dos votos do PDT tivessem ido para o PT, o PT teria no segundo turno, né? Provavelmente teria perdido, não sei. É que é difícil saber o que aconteceria, né? Porque o Rio Grande do Sul, ele não é nem de esquerda nem de direita, ele é meio assim, ele tem uns candidatos bem de extrema esquerda, assim, né? Pensa na Maria do Rosário, né? Mas ele tem também uns caras bem da direita, assim, que nem o Marcel Van Hatten, entendeu? Então é muito difícil. A política do Rio Grande do Sul é muito complicada, tá? Não vou comentar aqui, mas basicamente os votos que o PDT fez seria suficiente para jogar o PT para o segundo turno, tá? Mas voltando aqui, ó. Pense no seguinte cenário no primeiro turno. Então a gente vai fazer um pensamento aqui, ó. Candidato do Bolsonaro, primeiro turno, 28%. Eu acho que é razoável pensar que ele faria 28% no primeiro turno, né? Talvez mais, né? Candidato Robozinho, 15,5%.
né? A alma mais honesta da história do Brasil, 15%. Ciro Games, 10%. Tá? Então, se tu somasse os votos da esquerda, que seria a alma mais honesta da história do Brasil, com o Ciro Games, daria 25%. Tá? Esses 25% levariam um candidato para o segundo turno. Tá? Agora, como esse voto vai ser fragmentado entre o PT e o PDT, nenhum dos dois vai para o segundo turno e pode acontecer do candidato Robozinho fazer 15,5%. Né? Eu botei entre parênteses aqui, ó. Se você acha que o Ciro não faria 10%, saiba que ele já chegou a fazer 12,5% em 2002, tá? Então, se tu acha um exagero o Ciro fazer 10%, saiba que ele já fez mais que 10%, tá? E mesmo que ele faça pouco, mesmo que ele faça 2%, às vezes esses 2% já é o suficiente para o PT não conseguir ir para o segundo turno e o Robozinho ir para o segundo turno, tá? Então, essa cisão que está tendo dentro da esquerda entre o pessoal mais pedetista ou o pessoal mais crítico do PT pode acabar levando num cenário onde o PT não vá para o segundo turno, justamente por essa divisão, apesar da esquerda em si ter voto para o segundo turno, né? Então a esquerda teria 25% dos votos, tá? Mas como vai quebrar, fragmentar, eles não vão ir para o segundo turno, tá? Esse seria um primeiro cenário, tá? Segundo turno, candidato Bolsonaro, né, 35%, né, candidato Robozinho, 40%, brancos, nulos e cornos, 25%. Né? Então, operação Macron bem sucedida. Né? Na próxima eleição, o candidato Robozinho se reelege, o Centrão indica uns quantos ministros para o Supremo. O Centrão usa o apoio popular da direita para empichar ministros do Supremo de esquerda e, fim, it's over. Brasil será governado ad infinitum por liberais cheirosinhos. Bad ending. Né? Então meio que acabou, entendeu? Esse é o ponto. Isso aqui é o cenário, tá? O que eu tô querendo te mostrar é o cenário onde um robozinho pode vencer. Tá? O robozinho ele vence se você não conseguir jogar alguém da esquerda pro segundo turno e a popularidade tá tão... A crise na esquerda tá tão grande que talvez eles não consigam nem ir para o segundo turno. Né? Daí vai Robozinho e Bolsonaro, pessoal da esquerda tudo, ai meu Deus, é Bolsonaro, o fascista, não sei o quê. Vai tudo votar no Robozinho, e aí você vai ter um Robozinho que vai se eleger, e depois ele vai usar a máquina para se reeleger, e depois ele vai indicar uns quantos ministros do STF, e pronto, acabou a polarização entre esquerda e direita, salvamos o Brasil do bolsonarismo e do extremismo de esquerda do PT. Né? Acabou, it's over, brutal, mogado. Pergunta final do artigo. Devemos avisar a esquerda sobre isso? Né? Eu tenho alguns contatos com pessoas de esquerda, tá? Não sei, eu tô me questionando, né? Será que eu aviso eles sobre isso, cara? Porque, assim, a esquerda, infelizmente, ela tem sido muito ruim em análises, tá? A esquerda, ela não consegue mais fazer análise de conjuntura que nem eles faziam antigamente. Então, o único que consegue fazer umas análises boas, assim, eu diria que é o gordão lá do PCO, né? Talvez seja o melhor analista de esquerda no momento, né? Mas, ainda assim, a maioria do esquerdismo não escuta ele, né? Porque até consideram ele bolsonarista, né? Aliás, até o Aldo Rebelo virou bolsonarista, né? Tá, mas deixa pra lá. Seguindo. A esquerda pode ser completamente destruída em 2026 se a Operação Macron for bem sucedida. O que a princípio parece ser algo bom. Contudo, o eleitor esquerdista nunca irá votar no mito. Né? Ele sempre irá votar no robozinho. A consequência desse processo é que a direita vai sempre ser a oposição que sempre vai perder as eleições contra os robozinhos. Portanto, a direita pode ser destruída a partir de um ataque contra a esquerda. Bem pensado, Michel, bem pensado. Tá? Então, como é que você destrói a direita? Você destrói a direita ao fazer a esquerda não ir para o segundo turno. Porque daí, quando tiver o segundo turno entre o Bolsonaro e o centro, todo mundo da esquerda vai votar no centro e assim você vence
sempre a direita no segundo turno. A direita vai ser sempre derrotada no segundo turno. Tá? Então sempre vai ir para o segundo turno e sempre vai ser derrotada no segundo turno. Justamente por causa dessa questão dessa regra oculta que eu falei ali dentro do regime democrático. Tá? Então você derrota a direita a partir da esquerda. Ao bater na esquerda você derrota a direita. Portanto, talvez a crise no INSS acabe por afetar a direita. Tá? Então esse é o ponto. Porque se a esquerda não for para o segundo turno, a direita perde no segundo turno. Tá? Esse é o ponto. Se for um cheirosinho, robozinho, bonitinho, Fórum Econômico Mundial, para o segundo turno, a direita perde. Tá? Então esse é o modo de você derrotar a dicotomia entre esquerda e direita. Tá? Que é o modo que foi feito aqui no Rio Grande do Sul e originalmente foi feito lá na França, tá? Através do Macron. Compreendeu o raciocínio? Chegamos a um impasse complicado, quase um impasse mexicano, um conundrum, como diria o personagem Killa Harkan de John Wick. Sabe o que é um impasse mexicano? O impasse mexicano é três caras, né? Cada um com duas armas e cada um apontando a arma pro outro. Né? Tipo, é mais ou menos que nem aquele meme do Homem-Aranha, só que em vez de eles estar apontando o dedo, eles estão apontando a arma. Né? E o que disparar primeiro vai tomar um tiro dos outros dois lados. Né? Então tu fica num cenário assim onde um quer destruir o outro ali, mas as pessoas também estão meio, entendeu? Muito parecido com o Conundrum lá, como diria o Killa Harkan do John Wick, né? Sabe aquela cena lá que o John Wick, um cara com um cachorro e um cego entram em um bar, né? Que tem esse personagem aqui, que é o Killa Harkan, que é o cara que tá num bar lá, jogando um poker, né? Que chega o John Wick, chega um outro cara, e chega um cara negro com um cachorro, e chega um cego, né? Daí tá numa situação onde um quer matar o outro, né? Na verdade, a maioria todos eles querem matar o John Wick, na verdade. O cara cego quer matar o John Wick, o cara com o cachorro quer matar o John Wick, o Killa Harkan quer matar o John Wick, e o John Wick quer matar o Killa Harkan, né? Mas ele é meio quase como se fosse um impasse mexicano, não exatamente como se fosse um impasse mexicano, né? Mas enfim, eu não achei um exemplo melhor em termos literários, né? Mas a gente teria um cenário onde a esquerda quer destruir a direita e o centro. Peraí, eu escrevi aqui embaixo, ó. Peraí. Mais uma vez, como no episódio passado do Substack, chegamos em uma metáfora de gambling com cartas marcadas. Será que é a influência do tigrinho operando no nosso subconsciente ou é o brasino? No caso, eles vão disputar quem vence, né, dentro de um jogo de pôquer. Né? E o jogo de pôquer, esse cara, o Killa Harkan, que é a mesa, né, ele tá jogando um jogo de carta marcada onde ele simplesmente consegue a melhor mão de todas porque ele é a mesa. Né? Ele é a pessoa que está controlando tudo. Né? Então tem uns truques de mágica aí e ele tira cinco cartas do mesmo tipo, né? Five of a kind. Um jogo, então meio que a direita e a esquerda elas estão jogando um jogo que vai virar um jogo de cartas marcadas, né? Se a operação Macron for bem sucedida, né? De qualquer modo, eis o conundrum. Né? Conundrum seria um impasse, seria uma outra palavra para falar impasse, né? Que é essa palavra usada pelo Killa Harkan. Né? Eis um conundrum. Né? A esquerda quer destruir a direita e o centro. Tá? A direita quer destruir a esquerda e o centro. Né? Agora, o centro também quer destruir os dois lados. Ele quer destruir a esquerda e a direita. Tá? Mas para isso, e essa é a diferença, eles precisam destruir apenas um dos lados. Né? Tentaram destruir o bolsonarismo, não conseguiram, mas talvez eles estejam tentando destruir a esquerda, para a esquerda não ir para o segundo turno. Né? Então a esquerda ela vence quando ela destruir a direita e o centro. Né? A direita ela vence quando ela destruir a esquerda e o centro. Né? Acho que tá meio confuso, mas vamos explicar assim. Ó. A esquerda precisa destruir dois adversários. Tá? A direita precisa destruir dois adversários. Agora, o centro, ele quer destruir dois adversários também, mas ele precisa de um só. Ele precisa só jogar um robozinho pro segundo turno. Né? Se botar um robozinho no segundo turno, o robozinho vence e automaticamente destruindo, ela destrói os dois lados. Então você acaba com a dicotomia entre esquerda e direita. Tá?
Eles, vampiros, estão muito próximos de destruir a esquerda através de um robozinho em 2026, o que é o sonho do direitista. Mas, se a esquerda for destruída, assim a direita estará em um cenário onde ela perderá sempre e, por consequência, será destruída junto. Os vampiros do Centrão respiram político o tempo todo. Todos os dias eles pensam: como podemos vencer? Aparentemente, essa é a minha previsão, tá? Eles estão fazendo a aposta de que é possível tirar a esquerda do segundo turno. Tá? Eles tentaram tirar o Bolsonaro no segundo turno, não conseguiram. Tá? Ficaram 2 anos e pouco tentando, não conseguiram. E talvez eles tenham mudado de tática, de estratégia, né? Eles já tentaram isso no passado e falharam, né? O candidato robozinho, ele não é novo, tá? Ele não é novo. Tá? O robozinho, seguido tem um robozinho ali na eleição e tal, não vou ficar citando nomes, tá? Mas a tática do robozinho, você mandar um robozinho, tá, para o primeiro turno, tá, é uma coisa natural, tá? Eles já tentaram e falharam, tá? Mas agora a gente está em um cenário muito interessante, que é o seguinte, ó. A gente está em um cenário onde o Bolsonaro pode ser preso, né, que é a direita, tá? E um cenário onde o Lula é fraco, tá? E agora pode ser o momento perfeito de executar a Operação Macron. Pode ser o momento perfeito de você jogar um robozinho para o segundo turno, né? Agora, isso é ruim para a esquerda, que estará fora do jogo. Né? Então é ruim para a esquerda porque a esquerda não vai nem para o segundo turno. Né? E está com um partido cada vez menor e está com o risco de provavelmente de virar um partido menor mesmo. Né? O PT já perdeu um monte de prefeitura, o PT está em crise. Né? E existe essa divisão entre o PT e o PDT, né? Que pode ajudar a Operação Macron a funcionar. Né? Agora, isso é ruim para a direita também, né? Porque ela vai estar em um jogo que ela sempre vai perder. Então a direita, nesse sentido, ela vai para o segundo turno e vai perder. Vai para o segundo turno e vai perder. Vai para o segundo turno e vai perder. Tá? Mais ou menos que nem acontece na França. Tá? Então, desse modo, você destrói a dicotomia entre esquerda e direita. Tá? Por isso que eu falei assim, ó, o Centrão ele fica o dia inteiro pensando, como é que a gente pode vencer? Como é que a gente vence? Como é que a gente vence a esquerda e a direita ao mesmo tempo? Né? Esse é o modo de vencer a esquerda e a direita ao mesmo tempo. Né? Então é você fazer um robozinho ir para o segundo turno. E eu acho que talvez é algo que eles estão tentando fazer. Tá? Não tenho certeza, que nem eu falei, isso é só uma análise. Tá? Agora, isso é ruim para o Brasil, né? Que será novamente colocado sob a influência do reino das trevas, né? Da usura, da agiotagem internacional legalizada. Né? Por isso, novamente pergunto, devemos alertar a esquerda ou devemos deixar eles se lascarem, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado se eu entro em contato com esses caras, né? Porque... Mas é também um saco, né, meu? Não sei, ainda estou pensando, tá? Mas essa divisão aí, esse enfraquecimento da esquerda, principalmente a partir de dentro, através do PDT... Sei lá, meu. Sei lá. Agora... Além de ser ruim para a esquerda, ruim para a direita, ruim para o Brasil, é ruim para o povo, tá? Por quê? Porque, olha só, vamos voltar aqui em cima, deixa eu te mostrar. Cadê aqui, ó. Ó, o candidato robozinho, no primeiro turno, ele vai fazer tipo uns 15%, tá? E depois, no segundo turno, ele vai vencer, não porque a população gosta dele, não. Ele vai vencer porque as pessoas odeiam o bolsonarismo, né? Então elas vão votar no robozinho com medo do bolsonarismo. Então você vai ter um cenário, olha só. Você vai ter um cenário onde aquele candidato vai ser eleito, mas não porque as pessoas querem aquele candidato. Né? Então ele vai ser um candidato que a representação popular dele mesmo, real, vai ser uns 15%. Talvez até menos, né? Uns 10%. Né? Uma representação muito pequena. Então você vai ter um candidato bem que nem no Rio Grande do Sul, onde o pessoal da direita olha pro Eduardo Leite e fala, pá, meu, que... né? E o pessoal da esquerda olha pro Eduardo Leite e fala, pá, meu, né? Mas tá lá, foi eleito democraticamente, tá? Então esse daí, ou seja, é um candidato eleito, mas que não vai ter muita representatividade popular. Tá? Então você elege um candidato, esse é o modo de você eleger um candidato sem voto, tá? Então você tem como você passar um robozinho pro segundo turno, tá? Tinha mais alguma coisa que eu tinha comentado aqui?
Atualização. Parece ter havido alguma movimentação de bastidor por parte do bolsonarismo para minar a Operação Macron. Comentar isso na versão em vídeo desse artigo. Tá? Então, recentemente, parece que o Bolsonaro... Isso é um negócio meio especulativo, tá? Diz que o Bolsonaro foi lá e conversou com o Michel e estão tentando remover essa ideia do Michel de lançar um robozinho, tá? O próprio Michel disse que não, na verdade não fui eu que articulei nada, foi os governadores do Centrão que vieram para falar comigo sobre isso e tal, né? Eu acho que não, tá? Se quer saber minha opinião? Tá? Minha opinião esse pessoal é maquiavélico, tá? Eu não é no sentido moral, tá? Então eu não acredito muito no que o Michel fala, tá? No discurso para fora, no discurso exotérico com X, tá? Eu acredito que isso é uma articulação dele, tá? Não acredito que o Eduardo Leite teria condição mental de fazer isso, tá? Ou os outros governadores também, tá? Ou é uma articulação dele, ou é uma articulação dos vampiros internacionais aí do mercado financeiro, tá? Então a ideia de que não, eu só fui chamado aqui porque os governadores me chamaram, bem honestamente eu não acredito nisso, tá? É a minha opinião, tô dizendo a minha opinião, eu não acredito. Ele é meio, o Michel ele é meio uma raposa, entendeu? Então ele fala uma coisa, faz outra, então, sei lá, eu não... Agora, se houve uma movimentação por parte do bolsonarismo para travar, para puxar o tapete, tá? Da terceira via, eu acho isso ótimo, tá? Tá correto de um ponto de vista de um ponto de vista político, mas faltaria talvez uma articulação por parte do PT, por parte da esquerda, para puxar o tapete do Ciro e dos opositores, tá? A gente pega, por exemplo, gente da esquerda que bate no PT, por exemplo, o Jones Manuel, entendeu? O Jones Manuel, tipo, ele é um cara bem intencionado dentro de uma perspectiva de esquerda, tá? Na cabeça dele ele acha que ele tá fazendo certo, mas talvez ele esteja ajudando um candidato robozinho, talvez ele esteja ajudando a Operação Macron sem saber, tá? Não só ele, como os outros pensadores aí, influenciadores de esquerda no YouTube, tá? E esse é um cenário, né, cara, que tipo assim, se você é um cara de direita, tá? No fim das contas, nesse cenário você tem que ajudar a esquerda a ir pro segundo turno, pra você vencer a esquerda no segundo turno, tá? Porque se a esquerda não for pro segundo turno, vai o robozinho. Se for o robozinho, it's over, né? O robozinho vai vencer porque o pessoal da esquerda vai ficar com muito medo do Bolsonaro e vai votar no robozinho, tá? Então esse é o artigo por hoje, né? Eu vou dar uns dias aqui pro pessoal comentar. Acho que vou dar 72 horas. Já tem 5 caras que curtiram aqui. Tu identificou quem é esse robozinho aqui? Eu pedi pra inteligência artificial desenhar a candidata. E eles não quis desenhar exatamente porque não podia, né? Fazer um candidato robozinho sem alma dentro, né? Mas é bem interessante, né? O robozinho, o modo de falar deles é todos iguais, todos iguais. O pensamento é igual, agenda verde, ESG, feminismo, não sei o quê. Típica pauta do sistema financeiro, né? O modo de falar, o modo de se vestir, o modo de agir, o modo de tratar com as pessoas e tal, né? É exatamente o mesmo modo, é um processo industrial de lavagem mental, né? Alguém, deixa eu ver o que o pessoal fez aqui, ó. Alguém já comentou alguma coisa aqui, ó. Tá, mas eu vou ler os comentários de vocês depois, tá? Homero faz um vídeo ou texto explicando sobre o nominalismo. Esse aqui, tu já me pediu isso aqui, cara. Talvez eu faça no futuro, tá? Tá, enfim. Não vou... Depois eu dou uma olhada nos comentários de vocês, eu vou dar 72 horas, tá? Porque eu tô lendo esse artigo bem na hora que eu lancei o artigo, tá? Para dividir as tarefas para eu fazer isso em 2 dias, tá? Então vou lá deixar esse artigo aqui para vocês darem uma olhada, depois comentem aí. Quanto tempo deu essa leitura aqui, bicho? 1h22, tá? Tá bom. Tá? Depois talvez eu quebre o vídeo em 2 partes, tá? Mas é isso, valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.